Sejam bem-vindos então à terceira mensagem da série Uma Vida Abençoada. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o seguinte tema: o princípio do primeiro. E você pode dizer assim: pastor, domingo à noite, depois de um dia de eleições, ao invés de pregar uma mensagem evangelística, pastor, só vai pregar mensagem sobre dinheiro. Eu não vou falar sobre dinheiro, irmãos. Eu vou falar sobre o coração. Dinheiro é só uma consequência. Vou falar sobre coração. Você vai entender perfeitamente nessa noite que eu vou falar sobre coração. Nós vamos falar sobre o princípio do primeiro. E preste atenção nesse testemunho que eu vou ler para vocês. Desde que comecei a publicar os meus livros, sempre repito o mesmo ritual. Pego o primeiro exemplar de cada novo livro impresso que me chega às mãos e faço nele uma dedicatória à minha esposa. A Kelly sabe que o primeiro exemplar de cada novo livro ou reimpressão sempre pertence a ela. Para a leitura do livro ou para se guardar de recordação, não faz a menor diferença se ela pega o primeiro ou o último exemplar. Então, por que sempre separo o primeiro livro para ela? Porque através deste ato, quero demonstrar que a minha esposa é a pessoa mais importante para mim e que eu quero sempre distingui-la das demais pessoas. A importância de se separar para ela o primeiro exemplar de cada livro é pelo fato de eu cultivar dentro de mim um valor, e não porque o primeiro exemplar seja diferente dos demais no aspecto prático. Eu penso que seja este o princípio que Deus aplica na lei das primícias. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração do seu povo. Deus queria ser diferenciado no coração dos seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor. Observe atentamente a ênfase bíblica escrita por Salomão. Ele disse assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não se trata apenas de honrar a Deus com os nossos bens, nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda, mas sim com as primícias dessa renda. A definição que o dicionário Aurélio dá acerca de primícias é a seguinte: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias. A definição bíblica também não é diferente. As Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao fato de entregarmos a Ele as primeiras coisas, as primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. Entenda uma coisa: Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar ao Senhor toda a honra. É reconhecer que tudo aquilo que chega até nós vem do Senhor. É reconhecer que a nossa saúde vem do Senhor, a nossa inteligência vem do Senhor. Portanto, o trabalho que nós temos vem do Senhor. Os recursos que chegam às nossas mãos vêm do Senhor. É distinguir o Senhor de todas as outras coisas na nossa vida. É demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Quando você entrega o último, você está dizendo assim: Senhor, o Senhor é o último da minha vida. Primeiro eu tenho conta para pagar, primeiro eu tenho um monte de coisa para fazer, primeiro eu tenho um monte de coisa para resolver, e se sobrar, aí então eu entrego para o Senhor. Mas é tão interessante que quando a luta vem, você logo entrega seu coração para o Senhor, não é verdade? Quando não entregamos o primeiro para o Senhor, nós estamos dizendo para Ele que Ele não é o primeiro na nossa vida. É isso e ponto final. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço que eles tinham que pagar. Por exemplo, Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho,
mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua o lugar que pertencia somente a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. E muitas vezes custará um preço a você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ninguém que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida fica sem pagar um preço. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o preço é infinitamente menor a despeito da vida abençoada que Deus dá a você. Quando você comparar o preço que você pagou por colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e as bênçãos que Ele derramou sobre você, você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena pagar o preço. O grande problema é que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Por quê? Porque Deus não é o primeiro lugar. A gente diz assim: poxa, Deus não vai castigar, Deus não vai fazer nada contra mim, então deixa eu resolver tudo primeiro e depois eu coloco Deus no lugar dele. Queridos, o mais interessante é que além dessas figuras e esses exemplos que eu citei para vocês aqui, temos também o ensino explícito de Jesus, que não deixa dúvidas sobre a importância desse assunto. Lá em Mateus 6,33 ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero voltar ao contexto desse texto. Por quê? Porque muita gente diz assim: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, o texto não fala sobre isso. O original não tem demais. O original tem um pronome demonstrativo que faz referência àquilo que Jesus já havia dito antes. E o que Jesus havia dito antes? Jesus estava dizendo assim: olha, vocês não precisam se preocupar nem com o que comer, nem com o que beber, nem o que vestir. Essas coisas são os ímpios que se preocupam, eles que ficam correndo atrás dessas coisas. Olhem para as aves do céu, não trabalham, não fazem nada, estão sempre bem alimentadas. Não é verdade? Agora olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um deles. Olha só, se eu cuido das aves, cuido das plantas, não vou cuidar muito mais de vocês, homens de pouca fé. Não se preocupem com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. E eu pergunto, quando foi que faltou na sua casa o que comer, o que beber e o que vestir? Nunca. Ainda que você não colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, você já estava experimentando uma vida abençoada sem que você entendesse esse princípio. Eu quero desafiar alguém aqui nessa noite a dizer assim: pastor, eu passei fome, não tive o que comer absolutamente nada. Inclusive nessa viagem nossa eu só não comi pedra. Agora areia tinha bastante lá no Ceará, hein? Eita. A questão é do coração. A concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro aqui nesse verso é próton e significa primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra, chefe principal. Quando damos a Deus o primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para você: nós não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização no nosso interior que testifica que de fato fomos criados justamente para isso. Para quê? Para entregar ao Senhor o melhor da nossa vida, para fazer do Senhor o primeiro lugar do nosso coração. Agora, sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. A entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. A prática do princípio do primeiro sempre traz consequências espirituais. E se você acha que dinheiro não é um assunto espiritual, leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
O que você faz com o seu dinheiro tem consequências espirituais, sim. Honrar ao Senhor com a entrega das primícias traz bênçãos, mas brincar com Deus no tocante a isso gera prejuízo. Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem. André já tinha pregado parte da mensagem, e depois Tiago pregou a segunda parte da mensagem. E ele disse algo correto, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Entrega primeiro e fique tranquilo. O mês vai fechar. O mês vai fechar. Agora, queridos, se Deus não vem em primeiro, todo o resto estará fora de ordem. Porque quem estabelece ordem é Deus. E se Deus não vem em primeiro lugar na sua vida, lamento informar, ela está fora de ordem. Para entender melhor o princípio do primeiro, eu gostaria de ler um texto onde nós encontramos um precedente financeiro muito importante. Esse texto está em Êxodo capítulo 13, versos 12 e 13. Ele diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. A gente vai ler devagarinho. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre seus filhos. O final do verso 13 diz assim: resgate também todo primogênito entre os seus filhos. E você vai me perguntar assim: pastor, mas que negócio é esse? Que palavra é essa? Primogênito. O que isso significa? Primogênito é o termo utilizado para designar o primeiro filho de um casal. E sob o princípio de primogenitura, o princípio do primeiro, é muito importante nós entendermos aí algumas verdades que a Bíblia nos ensina. E aí você pode começar a usar o seu esboço, porque a primeira verdade é essa aí: o primogênito deve ser sacrificado ou redimido. Pastor, o que é isso? Que loucura é essa nessa noite, pastor? Não tem loucura nenhuma. Nós vamos aprender sobre isso. O primogênito, o primeiro filho do casal, o primeiro filho da cria, deve ser o quê? Sacrificado ou redimido. Olha o verso 13: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. É vital que você compreenda algo importante a respeito do primogênito. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Não havia uma terceira opção. O primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. O que é isso, pastor? Toda vez que um dos animais do seu rebanho desse à luz a um primogênito, você deveria sacrificá-lo. Ou se ele fosse considerado impuro, você deveria redimi-lo com um cordeiro limpo e sem mancha. Fato é que o primeiro precisaria ser entregue, ou sacrificado ou redimido. Resumindo, o primogênito puro tinha que ser sacrificado, mas o primogênito impuro tinha que ser redimido. Mas ou sacrificado ou redimido, o primogênito deveria ser entregue. Esse é o princípio que eu preciso guardar. O primogênito precisa ser entregue. Há um paralelo simbólico com Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo era o filho primogênito de Deus, e ele nasceu puro. Ele nasceu um cordeiro puro, um cordeiro sem mancha. Mas cada um de nós nasceu o quê? Impuro. Portanto, Jesus foi o quê? Sacrificado. Ele foi o primogênito puro que foi sacrificado, e o seu sacrifício nos redimiu. A Bíblia diz que ele foi o primeiro, o primogênito. Depois nós viemos, mas nós viemos em impureza. Precisávamos do sacrifício do cordeiro limpo.
Sabe o que isso significa? Que a nossa vida também, a nossa vida precisou ser sacrificada, mas foi sacrificada em Jesus, foi redimida em Jesus, porque nós não tínhamos condições de fazer o que Jesus fez, porque nascemos impuros. O que isso significa? Significa que Jesus foi o dízimo de Deus, Jesus foi a primícia de Deus, Jesus foi a primogenitura de Deus sacrificada. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nunca nos pediria para fazer alguma coisa que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Se Ele estabeleceu a lei e o princípio do primeiro, das primícias, é porque Ele deu o exemplo, Ele deu o primeiro, Ele deu o melhor que Ele tinha para quem não merecia. Ele deu o seu Filho unigênito, o primogênito dele para nós. Precisamos aprender com esse Deus. Quando nos redimiu por meio do seu sacrifício, Ele nos comprou de novo para Deus. Ele foi literalmente uma oferta de primícias. Em um sentido absolutamente real, Jesus foi o dízimo de Deus. Deus deu o seu dízimo em Jesus. E preste atenção: antes que nós tivéssemos crido. Isso é muito importante. Romanos fala sobre isso. Romanos diz que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou primeiro ver se nós mudaríamos. Deus não esperou primeiro ver se nós nos arrependeríamos dos nossos pecados, se nós nos tornaríamos dignos. Não, Deus conhecia o princípio do primeiro. Ele conhecia o princípio que diz que todas as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. Por isso Ele deu Jesus primeiro, antes que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados. Quando Deus pediu o cordeiro primogênito, Ele exigiu fé do seu povo. Não havia certeza se nasceriam outros cordeiros. Por isso que é necessário ter fé. Quando Deus pede a você as primeiras coisas, é preciso que você tenha fé para entregar. Não é esperar para ver se você vai ter mais, não. É ter fé para entregar. Ele não estava pedindo ao povo lá: não, espere nascer 10 crias, você escolhe lá uma ovelhinha que está te dando trabalho e me dá. Não, Ele falou assim: a primeira, é o primogênito. Se nascer puro, você sacrifica. Se nascer impuro, você redime com um cordeiro sem mancha. Mas eu quero o primeiro, porque o primeiro vai mostrar quem é o Senhor do seu coração, quem é o Rei do seu coração, quem é que domina sobre a sua vida. Deus disse assim: me dê o primeiro, antes que você tenha os outros. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A primeira porção, ela tem a redenção. Ela se torna a porção redentora. Quando você entrega o primeiro para Deus, o restante é resgatado. Aí, Tiago, o restante é redimido. A primeira porção, os primeiros 10% devem ir para Deus. Por quê, pastor? Porque o primogênito precisa ser sacrificado ou redimido. Agora entenda que toda primícia dada nunca é perdida, mas toda primícia que não é dada é sempre perdida. Você pode fazer um teste na sua vida. Aquilo que você entregou primeiro para o Senhor nunca se perdeu, mas aquilo que você deixou para entregar por último ao Senhor, você perdeu muita coisa no processo. O que damos a Deus não é perdido, porque Deus o redime para nós. Mas aquilo que retemos de Deus, com certeza será perdido. Sempre é preciso ter fé para dar as primícias. Dê a Deus antes de ver se você terá o suficiente. Ei! Pastor... E se você pensa que eu faço isso há muito tempo na minha vida, nada disso. Estou aprendendo. Eu achava simplesmente que eu podia entregar o meu dízimo domingo que eu quisesse. Já estava separado.
Aí eu me lembro que uma vez o pastor Roberto subiu aqui, deu umas 3 sapateadas, e ele falou exatamente sobre isso, que o dízimo tem que ser entregue primeiro. Você já pode ter separado em casa, mas antes de pagar qualquer conta, antes de fazer, entrega primeiro. Eu nunca mais esqueci, pastor. E daquele dia em diante, meu dízimo eu entrego primeiro. Tem mês que eu nem recebi ainda e já estou entregando, irmãos. Antes de pagar qualquer conta. Posso dizer uma coisa para os irmãos? Os irmãos já sabem o resultado, né? O mês fecha. E não somente isso. Ainda fecha com um balançozinho razoável. De razoável para bom, de bom para excelente, de excelente para exponencial. Deus não deixa faltar absolutamente nada. Mas aprendi que o meu primogênito, ele precisa ser sacrificado ou redimido. Se ele é puro, ele é sacrificado. Se ele é impuro, ele é redimido. O que eu entendo disso? Jesus já foi o cordeiro primogênito de Deus que foi sacrificado. Então, nós precisamos redimir o nosso primogênito. O que é isso, pastor? Redimir o nosso coração. Porque se nós redimirmos o nosso coração, nosso bolso está redimido também. Se o Senhor for o primeiro na nossa vida, ei, todas as nossas coisas serão primeiro do Senhor. Não é fazer negócio com Deus, porque Deus conhece o nosso interior. Não faça negócio com o Senhor. Ele não é Deus de negócio. Ele é Deus de relacionamento. É a partir do seu relacionamento com Ele que você vai entender perfeitamente se de fato Deus é o primeiro em sua vida ou se Ele é o último em sua vida. Mas eu aprendo uma segunda verdade sobre a questão da primogenitura. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Completem aí, ofertados. E sobre isso, Salomão escreveu o seguinte: honre o Eterno com tudo o que você possui. Eu gosto dessa tradução, porque ela traz aqui algo precioso. Honre o Eterno com tudo o que você possui. Eu pergunto, tudo o que nós possuímos, honra ao Senhor? Dá honra ao Senhor. Gostei da palavra do Tiago aqui, quando ele disse que se a gente olhar dentro de casa, nós vamos ver coisas que nós nunca usamos. Às vezes compramos para satisfazer um ego, fazer inveja alheia. Não é verdade? E aí você olha para aquilo não tem mais valor nenhum para você. Por quê? Aquilo foi o primeiro da sua vida e não lhe trouxe satisfação nenhuma. Mas quando Deus é o primeiro da sua vida, os seus recursos encontram propósito. E aí você vê satisfação em tudo que você faz. Você vê satisfação em tudo que você tem. Você vê satisfação em tudo aquilo que Deus permite chegar nas suas mãos e repartir. Por isso honre o Senhor com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Minha esposa gosta de entregar o dízimo com as notas mais novinhas. E quando eu vou retirar no banco 24 horas, eu quase que preciso falar com o banco assim: por favor, notas novas, porque senão me dá problema em casa. É o primeiro e o melhor. Na primeira mensagem aqui vocês ouviram o pastor Marcelo pregando que às vezes nos dá um arrependimento de entregar a nosso dízimo, a nossa oferta, né? Bate um... nem é arrependimento, é remorso, né? Irmãos, às vezes a gente entrega e fala, puxa, podia comer um hambúrguer hoje, né? Os primeiros frutos precisam ser ofertados. Primeiro,
Deus requer alguma coisa da nossa parte, mas depois Ele faz uma promessa. Segura aí. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Pastor, estou vivendo uma pendenga lá em casa. Uma vida abençoada. Seus barris de vinho transbordarão. O Tiago disse outra coisa importante, irmãos. O que é dito aqui a gente precisa guardar. Isso abençoa a nossa vida. Prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é ter satisfação naquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e é próspera. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro e é tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro. E aí você pode olhar lá, seus barris transbordarão de vinho, seus celeiros ficarão cheios. E às vezes a gente se conecta a isso com relação só a dinheiro. Mas espera aí, gente. Amigos, família, lazer. Que semana que eu tive, irmão, no Ceará. E só para descer de toboágua. Tinha negócio de peso lá. Eu falei, não, mas eu vou descer. Vou descer. Depois de subir aquelas escadas todas, vou descer. Irmão, que semana agradável. Se é Deus que faz chegar à nossa vida, reconhecer que isso vem de Deus. Isso é prosperidade. Irmãos, Deus escolheu o melhor hotel. Que maravilha, parecia que eu estava, sei lá, em Beverly Hills. Nem sabia que tinha Beverly Hills no Ceará, mas parecia que eu estava lá. E a cada coisa que eu olhava, a cada pessoa que me atendia, eu falava assim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E eles não estão nem acostumados, né? A gente foi andar de bug. Claro, o meu bug um pouquinho mais reforçado. E aí quando o bugueiro parou lá para descer, para a gente ir para outra parte da viagem, sempre a gente abençoava. O cara não está acostumado com isso, irmãos. Você vai no restaurante, o cara te atende bem, abençoa a vida da pessoa. A pessoa te atendeu bem lá no hotel, abençoa a vida da pessoa. Abençoa. Os caras ficavam olhando para mim. Você quase não entende o que eles falam, né? Mas gente, era mais fácil entender o que o alemão estava falando do que o cearense falava. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é prosperidade, é relacionamento. É saber que tudo aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos, seja recursos, seja alegria, seja simpatia, seja abraço, seja o que for, é para repartir, porque os primeiros frutos precisam ser ofertados e Deus merece o melhor, porque Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. A palavra de Deus diz aqui, honre o Eterno com tudo que você possui. Esse texto não é a lei. Ele foi escrito centenas de anos após a lei. Mas esse texto é um princípio que corre por todas as escrituras e chega até os nossos dias. Não somente o primogênito precisa ser sacrificado e redimido, mas também as primícias pertencem ao Senhor. A Bíblia diz, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Esse pessoal que está começando a namorar agora, ele se preocupa em comprar o melhor, já viu? Eu vou agradar, por causa da pessoa que ama. Amamos a Deus quando nos preocupamos em dar o melhor para Ele. Nós temos tanto prazer em abençoar a vida de pessoas que amamos, mas às vezes não temos prazer em abençoar a vida daquele que nos deu a vida. Não temos prazer em honrar a Deus. Nossas primícias precisam ser ofertadas. São as primícias dos primeiros frutos que Deus quer. Isso significa que os últimos dos seus primeiros frutos não são aceitáveis. Não é a 10ª parte dos seus primeiros frutos. São as primícias dos seus primeiros frutos. Primeiros frutos e o primeiro dos primeiros frutos. Que coisa linda.
é para o Senhor. Agora observe que as Escrituras designam a casa do Senhor como lugar apropriado para se entregar as primícias. Devemos sempre entregar à casa do Senhor primeiro. Preste atenção na exortação de Deus para o seu povo através do profeta Malaquias. Ele disse assim: tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. A razão pela qual o profeta usa o verbo trazer ao invés de dar, você sabe qual é? É porque você não pode dar aquilo que não pertence a você. Por isso que o profeta diz assim: trazei todos os dízimos. Por que ele não fala assim: dê todos os dízimos? Porque você não pode dar aquilo que não pertence a você. Você está trazendo. Você simplesmente traz aquilo que pertence a Deus, mas que Ele permitiu que passasse pela sua vida. Olha que coisa linda, olha que Deus maravilhoso, é dele, mas Ele permitiu que passasse por você. Por quê? Porque Ele não queria obrigar você a devolver nada a Ele. Ele queria que isso partisse do seu coração. Então Ele deu a você, e agora Ele fala assim: vamos ver se eu sou de fato o rei do coração dessa pessoa mesmo. Olha que coisa. Então, meu querido, você não dá o dízimo, você traz o dízimo, porque o dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. O dízimo não pertence a você, o dízimo pertence ao Senhor. Isso nos faz lembrar de um episódio quando Deus disse assim: tragam todo o ouro e prata de Jericó. Mas um homem chamado Acã reteve parte desse despojo. E quando avançaram para a cidade seguinte, eles perderam a batalha, até que tudo foi trazido à casa do Senhor. Josué capítulo 6. Os dízimos são chamados por Deus de consagrados. Preste atenção, aquilo que é consagrado já pertence ao Senhor. Separado. Isso ele disse lá na lei da primogenitura. No capítulo 7 de Josué, quando Acã reteve os despojos, Deus disse assim: Israel roubou de mim. Então Deus amaldiçoou o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu dízimo, ele é consagrado quando você traz à casa do Senhor. Mas ele é amaldiçoado quando você o retém. Quando você deixa na sua conta do banco aquilo que pertence ao Senhor, é maldição e não bênção. Não pertence a você. Por isso que o profeta lá em Malaquias diz assim: Deus diz ao povo: façam prova de mim. Me entregue. Vocês aprenderam isso domingo passado de manhã. Entregue primeiro. E é o único texto na Bíblia que Deus diz assim: aplica um teste em mim, aplica um Enem aí, faz um simulado comigo, e vocês vão ver, seus bobos, se eu não vou derramar sobre vocês bênçãos que vocês nem terão onde guardá-los. Agora, no mesmo texto, o povo estava lá sofrendo, reclamando, e o profeta diz assim: olha, Deus mandou dizer para vocês estão roubando ele, hein? E o povo: não, nós estamos roubando o Senhor onde? Nos dízimos e nas ofertas. Porque aquilo que pertence ao Senhor não pode ficar retido conosco, precisa ser trazido à sua casa. Irmãos, é um princípio. Se você está gostando do que eu estou falando aqui ou não, não é problema meu. É um princípio bíblico. E é um princípio não de dinheiro, mas é um princípio de coração. Você faz porque você sabe que a sua vida pertence ao Senhor. Não é para enriquecer pastor. Você faz por uma questão de obediência a quem você serve. Quando você deixa na sua conta, meu irmão, aquilo que pertence ao Senhor, isso não é bênção,
é maldição. O dízimo, os primogênitos, os primeiros frutos, todos pertencem ao Senhor. Isso não é lei, mas é um princípio imutável estabelecido por um Deus que não muda. É um princípio que vai de Gênesis a Apocalipse. Tiago, no terceiro ponto dele, me fez lembrar das ofertas de Caim e Abel. O diferencial encontrado nessas ofertas está diretamente ligado à entrega das primícias. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, a oferta correta. E a primeira menção das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nessa oferta. Olha o que diz a palavra de Deus. Passado algum tempo, guardem essa primeira frase aí. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Guardaram a primeira frase? Passado algum tempo e depois uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Note o seguinte, Caim trouxe uma oferta ao Senhor, mas trouxe uma oferta, e o texto diz que passado algum tempo, ele não honrou a Deus com os primeiros frutos. Os primeiros frutos de Caim não foram ofertados, porque às vezes nos vem uma indignação, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele não ofertou o primeiro. Ele não ofertou o primeiro. E a entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim não significa dar a ele o primeiro lugar. E o Senhor não aceitou isso de Caim, como o Senhor não aceita isso de nós. Se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma certa de ofertar ao Senhor. Agora preste atenção no detalhe, você vai dizer assim, pastor, o que eu vim fazer nesse culto? Porque agora você sabe a forma correta de ofertar ao Senhor. E Deus pode não aceitar a sua oferta mais. Até nós não sabermos como é a forma correta, tudo bem. Mas a partir do momento que nós sabemos o que é correto, precisamos fazer o que é correto. Olha que coisa, hein? O que eu vim fazer aqui hoje? Por que eu não fiquei em casa, vendo televisão, assistindo aí, né, a apuração dos votos? Irmãos, isso é aplicável à nossa vida em todos os sentidos. Porque até nós conhecermos determinada coisa, nós temos uma responsabilidade. A partir do momento que nós conhecemos, nós temos uma outra responsabilidade. E Caim sabia exatamente o que precisava ser feito. Caim sabia, e a Bíblia fala sobre isso, que se ele procedesse bem, ele seria aceito. Mas que se procedesse mal, o pecado estaria à sua porta. Ah, irmãos, hoje nós sabemos o que é certo. Nós sabemos que os primeiros frutos precisam ser ofertados. O primogênito precisa ser sacrificado ou redimido. Nós precisamos entregar o primeiro e o melhor para o Senhor. E se não fizermos assim, seremos semelhantes a Caim. Rimou. O dízimo representa quem é o primeiro em sua vida. Por isso, tome posse do fato de que o primogênito precisa ser sacrificado ou redimido, e de que os primeiros frutos devem ser ofertados. Terceira e última verdade: o dízimo precisa ser primeiro. Levítico capítulo 27, verso 30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados
ao Senhor. Assim como os primogênitos e os primeiros frutos pertencem a Deus, o dízimo também pertence a Ele. Mas assim como os outros dois, o dízimo deve vir em primeiro lugar. A primeira parte que investimos deve ser o dízimo. Estes são os primeiros frutos. Pastor, que confusão, primogênito, primeiro fruto, dízimo, primícias. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você tem que sair daqui hoje entendendo o seguinte: o Senhor tem o primeiro lugar no meu coração. E se Ele tem o primeiro lugar no meu coração, os primeiros frutos, o primogênito, o dízimo, tudo que é de bom e tudo que é de melhor deve pertencer a Ele. Ok? Beleza, né? Vamos voltar então? A primeira parte, ela tem o poder de redimir o resto. Infelizmente parece que muitos cristãos temem a Receita Federal, temem o banco onde você fez a sua prestação da casa própria, temem os credores, mas não temem a Deus. Irmãos, é perigoso não temer o Senhor. O dízimo, ele já é consagrado a Deus. E é por isso que, se você retiver aquilo que pertence ao Senhor, a Bíblia diz que você está roubando. A palavra é forte, mas ela é verdadeira. Por quê? Porque o dízimo de tudo já foi consagrado, já foi separado para Ele mesmo. E se vamos devolver, e se vamos trazer, precisamos fazê-lo em primeiro lugar. A Bíblia diz o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, gente, porque talvez a gente esteja enganando o Senhor com as ofertas que nós fazemos a Ele. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Irmãos, nós tememos muitas coisas nessa vida, mas não tememos a Deus. Mas Deus está dizendo que o nome dele é temido entre as nações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o sábio. E nós precisamos entender que estamos debaixo do temor do Senhor. Se há alguém a quem nós precisamos temer em primeiro lugar, não é a Receita Federal, não é a prestação da casa própria, não é a dívida que você fez no cartão, mas o primeiro a quem você deve temer é o Senhor. Mas não, primeiro eu resolvo a minha vida aqui, depois eu me resolvo com o Senhor, porque Ele tem paciência. Entenda que princípios não mudam, e Deus também não muda. Deus ensinou aos israelitas como transmitir o princípio do primogênito às futuras gerações. Olha que coisa linda. Preste atenção no que Deus ensinou ao seu povo do passado, mas cuja essência permanece para o seu povo do presente. Olha o que diz o texto, olha que coisa linda. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo assim: meu filho, quando o seu filho perguntar para você: papai, mamãe, por que é que nós estamos sacrificando esse cordeiro primogênito? Aí você pega o seu filho, senta ele no seu colo e diz assim: filho, deixe-me contar sobre quando nós estávamos lá no Egito. Deixe-me mostrar-lhe as cicatrizes nas minhas costas.
Éramos escravos, mas Deus libertou-nos com mão poderosa. Porque Ele nos libertou, esta é a aliança sagrada que fizemos com Ele para tê-lo em primeiro lugar em nossa vida. É por isso que alegremente damos a Ele as primícias de todo o nosso ganho. Irmãos, que coisa linda! Aquelas crianças lá no meio do povo de Israel: papai, mas por que a gente tem que sacrificar o primeiro? Senta aqui, meu filho. Porque Deus nos libertou do Egito e nós fizemos uma aliança com Ele. Só nos resta dar a Ele o primeiro e o melhor. Que coisa fantástica. E esse é um princípio que perdura por toda a Escritura. É o princípio do primeiro. Deus já o resgatou. Deus já o tirou da escravidão no passado. Deus já fez tudo por você. Então Ele precisa agora ser o primeiro em sua vida. Aquilo que já foi consagrado, separado, precisa ser trazido e entregue em sua casa. Irmãos, quando os nossos filhos nos virem trazendo o primogênito, quando os nossos filhos nos virem trazendo o dízimo, o primeiro, os primeiros frutos, eles aprenderão que o primeiro lugar das nossas vidas pertence a Deus. E esse princípio se estenderá às próximas gerações. Os nossos filhos saberão que Deus é o primeiro em nossas vidas, não porque nós participamos das celebrações, não porque estamos envolvidos e servindo em ministérios, não porque estamos em células, mas porque eles nos vêm trazendo os primogênitos para serem sacrificados, porque eles nos vêm trazendo os primeiros frutos, porque eles nos vêm trazendo o primeiro e o melhor. Aí eles vão dizer assim: de fato, o primeiro lugar da vida dos meus pais é de Deus. Gente, isso é lindo. Se você acha que seus filhos vão aprender que Deus é Senhor da sua vida porque vocês vêm a celebração todo domingo, vocês estão muito enganados. Eles vão aprender quando eles virem vocês, papais e mamães, entregando o primogênito para ser sacrificado ou redimido, os primeiros frutos, o dízimo, antes que os recursos cheguem. Já pensou? E aí você vai poder dizer assim para o seu filho: sabe por que papai e mamãe faz isso? Porque pela fé nós acreditamos que Deus vai redimir o restante. Porque pela fé nós acreditamos que nós não vamos passar dificuldades. Porque pela fé nós acreditamos que o que comer, o que beber, o que vestir vai chegar. Porque pela fé nós acreditamos que Deus vai sustentar a nossa vida. Porque Ele é o primeiro e Ele merece o primeiro. Aleluia! Irmão, se eu estivesse pregando aqui sobre vitória, estava todo mundo gritando aleluia. Agora prega sobre dinheiro, que é difícil de arrumar um amém do povo. Isso é espiritual, irmãos. E se você pensa que você veio aqui essa noite porque você não tinha nada para fazer, você está muito enganado. Deus trouxe você aqui. E agora você já sabe o que é correto. E se você já sabe o que é correto, Deus requer de você um posicionamento. E pastor, é isso aí, um posicionamento. Eu quero perguntar a você: Deus é o primeiro em sua vida? Faz uma análise rapidinha aí, coisa de 5 segundos, e você vai saber se Deus, Ele é o primeiro mesmo na sua vida. Você está entendendo a palavra de Deus hoje? Queridos, não é sobre dar dinheiro para Deus. Isso é muito pouco. É sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida para Ele. A Bíblia diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. Acabei de falar, é coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, eu sonho no dia, sem brincadeira, que na hora dos momentos aqui do dízimo de oferta, ao invés do pessoal vir aqui, o pessoal vai sair do lugar ali, igual o Roberto faz aqui, né?
pulando, vibrando. Irmãos, eu sonho com esse dia. Cambalhota, seja lá o que for. Você pode dizer assim, pastor, mas cambalhota, meu irmão. O que Deus faz na vida de uma pessoa, se a pessoa quiser plantar bananeira aqui, ela pode plantar. Porque a experiência dela com Deus. Eu já fui muito religioso, de olhar assim e falar, ih, que é isso, que bobeira. Mas sabe o que é isso? Deus está me curando disso. Estou deixando isso para trás. Irmãos, Deus é tão fantástico. Se Ele mandar fazer uma doideira aqui na frente, eu faço. Mas eu sonho com um dia, irmãos, que a gente vai ter que tirar essas cadeiras aqui no momento do dízimo. Que o pessoal vai vir dançando com alegria no coração, dizendo assim, Deus é primeiro na minha vida. Olha aqui, pastor, primeiros frutos, primogênito, meu dízimo, tudo pertence ao Senhor, aleluia, tudo pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, o Senhor é primeiro na minha vida, e não me resta outra opção, a não ser dar a Ele o meu primogênito. Não me resta outra opção, não me resta. Às vezes nos dá uma tristeza, irmãos, de olhar a relação de dizimistas da igreja. Mas Deus diz assim, meu filho, eu sempre contei com o restante fiel. E não se preocupa com isso não. Porque se eu for o primeiro na sua vida, se eu for o primeiro na vida dessa igreja, esse bairro não vai suportar a manifestação da minha glória. Irmão, sabe por que a gente está trancafiado aqui ainda? Por que nós não expandimos aqui ainda? Por que a gente não conseguiu ainda o dinheiro para fazer o nosso banheiro? Sabe por quê? Porque o Senhor dessa igreja ainda não é o primeiro na nossa vida. Porque o dia que Ele for o primeiro na nossa vida, irmãos, não vamos precisar fazer campanha não. O que entrar aqui de dízimos e ofertas, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque é fácil você olhar aquele banheiro ali fora e falar assim, mas que banheiro horrível. Mas se Deus fosse o primeiro da sua vida, irmãos, você seria o primeiro a entrar nessa campanha. E eu não estou preocupado com essa campanha não, sabe por quê? Porque Deus é o dono da ouro e da prata. No momento certo Ele nos surpreende. E sempre foi assim. Porque é preciso ter fé para entregar o primogênito. Isso tem a ver com a sua experiência de relacionamento com Deus. Quem passa no teste do dinheiro está melhor qualificado para passar nas demais provas da vida cristã. Amém? É isso aí. Pelo menos um ali levantou o braço, né? Glória a Deus. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Meter a mão no bolso e tirar é um teste. Em tempos de crise, então, pastor, é isso aí, cara. Eu tenho visto gente prosperando no tempo da crise. Mas essa gente que eu tenho visto prosperando no tempo da crise é gente que está entregando o primogênito. É gente que está entregando o primeiro fruto. É gente que separa o primeiro e o melhor para o Senhor. Ele ainda nem recebeu, ele ainda nem viu, mas ele já acreditou que vai chegar. Meu Deus. Eu quero concluir essa mensagem ratificando a primeira porção que nós aprendemos, que a primeira porção é a porção redentora. Quando a primeira porção é dada a Deus, o resto é redimido. Então entenda algumas coisas aqui. Primeiro, vir à igreja no primeiro dia da semana. Domingo não é o último dia da semana. Domingo é o? Vir à igreja no primeiro dia da semana é uma forma de dar ao Senhor as primícias do seu tempo. Durante algumas mensagens nossas aí, alguns tempos atrás, Deus vai mexendo com a gente também, né? Vai falando assim, prega os negócios errados. Não, gente. A gente falava assim, domingo, meu filho, você trabalhou a semana em casa, você trabalhou a semana inteira, vai passear com sua família domingo, vai para lá. Irmãos,
Depois que eu li aqui, domingo é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é para você entregar a primícia do seu tempo a Deus. Isso é sério. Sabe por quê? Porque você não troca nenhuma responsabilidade de segunda a sábado. Mas o domingo você troca com uma facilidade incrível. Porque Deus ainda não é o primeiro lugar do seu coração. Domingo é o primeiro dia da semana. Então a primícia do meu tempo eu entrego para o Senhor quando? Segunda. A primícia do meu tempo eu entrego domingo, que é o primeiro dia da semana. Segura aí que vem mais. Separar um tempo pela manhã para buscarmos a Deus é dar a Ele as primícias do nosso dia. Ah, pastor, só consigo ler a Bíblia à noite. Só consigo orar à noite. Esse negócio de acordar cedo não é comigo. Você passou o dia inteirinho, aí chega à noite e você entrega o resto das suas forças ao Senhor. Acorda mais cedo, cara. O cordeiro já foi sacrificado. O nosso primogênito precisa ser redimido. Ah, pastor, você não sabe da minha vida. Não sei mesmo não. E nem quero saber. Isso é problema seu. Mas eu sei quem é Deus na minha vida. E eu sei que eu preciso consertar muita coisa com o Senhor. Estou cansado. Mas por que você está cansado? Porque você faz coisas além do que você deveria fazer? E aí quando vai entregar para o Senhor já está acabado? Separe as primeiras horas. Se Deus te... Ah, pastor, acordei 3 horas da manhã, perdi o sono. Fez o quê? Foi assistir um filme de terror. Se o Espírito Santo te incomodou, meu irmão, acorde 3 horas da manhã e vai orar. Entregue as primícias do seu dia para o Senhor. Sabe por que o seu dia não funciona? Você não entregou para o Senhor? Trazer as primícias da nossa renda à casa do Senhor é santificar o restante da nossa renda. Sabe o que é isso? Eu trago o dízimo e já santifiquei o restante da minha renda ao Senhor. Eu não preciso me preocupar com o restante. Ah, pastor, não preciso trabalhar não? Ah, aí também você... A entrega dos primeiros frutos deve ser feita no primeiro dia da semana. Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, ele fez essa advertência. Ele diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É no primeiro dia da semana. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Há muito mais em jogo do que dinheiro quando oferecemos o nosso primogênito a Deus. Aleluia. Muito mais coisa em jogo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Deus lhe deu tudo. Tudo. Deus lhe deu a vida. E eu pergunto a você nessa noite, o que é que você vai dar a Ele? Restos? Sobras? Ou as suas primícias? Entregue a 10ª parte de tudo aquilo que Ele entrega a você. Mas entregue primeiro, porque a sua primícia santifica e protege todo o restante dos seus recursos. Uma vida abençoada começa com um entendimento claro e com a aceitação do princípio do primeiro. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Com a aceitação do princípio do primogênito, com a aceitação do princípio dos primeiros frutos, com a aceitação do princípio do dízimo. Sem esse entendimento é impossível avançar
para as aventuras maiores que Deus tem reservado para aqueles que o colocarem em primeiro lugar. Meu irmão, se você tem visto gente avançando para aventuras maiores, é porque essa pessoa já entendeu o princípio do primeiro. E se você quer avançar para aventuras maiores com o Senhor, nessa noite, você vai precisar compreender, entender e aplicar na sua vida o princípio do primeiro. E se a palavra que Deus ministrou nessa noite, ela fez sentido para você, enquanto a gente canta essa canção que fala sobre o Rei do meu coração, eu gostaria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Pastor, isso não é mensagem para ir à frente não, de fato. Mas se você ouviu o que Deus falou com você nessa noite, e se isso mexeu com o seu coração, corajosamente, deixa o seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Corajosamente. O primeiro pertence ao Senhor, porque Ele precisa ser o primeiro da minha vida. O primogênito precisa ser sacrificado, precisa ser redimido. Os primeiros frutos precisam ser ofertados. O dízimo precisa ser entregue primeiro ao Senhor.